E agora, irmãos, nós vamos aqui trabalhar o nosso conceito aqui, né, o nosso estudo do programa Rumo ao Trono de hoje. Tá? O programa é um programa de incentivo à intimidade com Deus. Nós estamos sempre falando de oração, jejum, leitura da palavra. Nesse momento estamos falando do jejum, né? E quero pedir para você orar e jejuar pelo Brasil. Nós estamos aí intensificando também as nossas orações nesse período de transição. Eu peço que você, né, ore pelo Brasil, jejue pelo Brasil. De hoje até o dia 1º, né, nós temos aí a posse, a troca de governo, que nós possamos colocar, irmão, tudo isso em oração para que o Brasil, né, possa fazer essa transição de forma pacífica e que nós tenhamos aí no governo, no próximo ano que se inicia, um governo, né, voltado aí, irmão, para o bem da população, que siga os preceitos da palavra de Deus, né, que faça justiça aí e siga as leis, né, aquilo que é o correto aqui juntamente com a nossa nação, levando prosperidade, abençoando a nossa vida. Irmãos, eu também quero hoje falar do jejum, né? Então aí nós estamos falando de oração, de jejum, e hoje eu vou ampliar aí nossos estudos sobre o jejum. Nós falamos no programa passado se o jejum era obrigatório, né? O jejum não é uma prática obrigatória. Então nós deixamos isso bem claro, né? O jejum, ele é uma ferramenta, ele é uma disciplina espiritual, ele nos ajuda a ter comunhão com Deus, a refletir mais claramente sobre a vida, mas não é necessariamente uma obrigação. Só que aquele que é cristão, que faz a vontade de Deus, ele jejua, irmão. Se você é crente, se você é um cristão e faz muito tempo que você não faz um jejum, então você saiba que isso não está certo. Tá? Então, o jejum, Jesus, ele coloca, a maneira como ele coloca nas suas palavras o jejum, ele diz assim, quando jejuardes, né? Então, ele tem ele pressupõe já que as pessoas jejuam, né? Que as pessoas têm um hábito de jejum. E aí a gente vê que e a mesma coisa pode se dizer da oração, né? Você é obrigado a orar? Não, você não é obrigado a orar. Você ora, mas você, se não der para orar, não deu para orar, tudo bem. Você não é obrigado. Se eu não orei, agora eu cometi um pecado porque eu não fiz oração. Não é isso. Mas se você é cristão, se você é um servo de Deus e faz muito tempo que você não faz uma oração, então vamos ser sinceros, você não é crente, né? Então nós colocamos isso já quando estudamos a oração, né, eu comentei com vocês que é a mesma coisa de um salva-vidas. Você entende que o salva-vidas é uma pessoa que sabe nadar. Se o salva-vidas não sabe nadar, então ele não é um salva-vidas. Né? Então ele é um salva-vidas pela metade, ele é um salva-vidas em que a gente não pode ter confiança, é um salva-vidas sem credibilidade, porque onde já se viu ele não saber nadar. Então a mesma coisa, irmãos, é um cristão. O cristão que não ora, ele também é um cristão pela metade, porque onde já se viu um cristão que não ora por si mesmo, que não ora pelos demais, que não sabe fazer uma oração? Irmãos, isso é um pressuposto, é uma coisa que a gente já imagina que é certo, né? Ah, você é crente? Sou, então você sabe orar. E a mesma coisa é o jejum, irmãos. Ah, você é crente? Sou, então você em algum momento você jejua. Né? Eu não sei qual é o seu hábito de jejum, se você jejua toda semana, se você jejua uma vez por mês, se você jejua uma vez por ano, quanto for, não sei qual é. Mas você tem que ter um hábito de jejum, né? E o jejum que agrada a Deus, não é só deixar de comer. Então nós estamos falando sobre isso. Esse é o nosso tema atual, estamos falando sobre o jejum. A definição do jejum é a privação parcial ou total de alimentos, né, durante um certo tempo. Então você vai entender esse tempo, qual é o tempo aí da duração do seu jejum e vai fazer o jejum ali conforme nós falamos. Então existe o jejum de alimentos total, né, que é o jejum de alimento e água. Existe o jejum que é parcial, o jejum que é só de alguma coisa, né? Tem gente que jejua a respeito de determinados alimentos, como foi o jejum de Daniel, que ele se privou dos manjares do rei, né? Mas não de legumes, de água, de outras coisas. Então, foi um jejum parcial. E aí nós vamos entender que o jejum é uma prática milenar de todas as religiões, porque ela propõe o domínio próprio. Hoje eu quero falar para você algo muito importante sobre o jejum, que talvez você ainda não meditou. A pessoa que jejua, ela tem um parâmetro muito forte
para resistir à tentação. Eu quero que você compreenda isso. E é isso que o jejum, esse é um, a gente diz assim, ó, a oração muda as coisas e a primeira coisa que ela muda é quem ora. Muda a pessoa que está orando, né? E a outra coisa é sobre o jejum, a mesma coisa. O jejum, ele muda as coisas e a primeira coisa que ele muda é quem está jejuando, tá? Entenda isso. Então, veja só, você se depara diante da tentação da comida, irmão, de uma necessidade física. Não é que você tem vontade de comer, você tem a necessidade de comer. O seu corpo clama pela comida, a sua barriga dói, né? Então você está fazendo jejum, ou você por alguma razão ficou sem comer, você está num lugar que não tem comida, você foi obrigado a ficar sem comer um dia, por exemplo, você, irmão, aquilo não sai da sua cabeça, você só pensa em comida. Você pensa, meu pai, mas eu estou sem comer hoje, mas hoje eu estou sem comer. E aquilo começa a doer o estômago, começa a passar mal, você começa a sentir vertigem. Bom, aquilo é uma necessidade. Não é que você tem o desejo, né? Ah, eu desejo um carro novo, eu desejo uma roupa nova. Isso é uma coisa que não, né? Você deseja, mas não muda nada a sua vida se você tiver ou não tiver aquilo. Mas a comida, irmão, ela faz diferença. E aí, quando você é capaz de resistir à tentação de acessar uma comida, você também é capaz, isso te dá um parâmetro muito forte para você resistir a outras tentações. Então, imagina, tem lá um dinheiro lá da empresa que você pode, de repente, ficar para você, ou você achou uma carteira na rua, tá cheio de dinheiro, aquilo é uma tentação, né? Você fala, puxa, eu podia pegar esse dinheiro, comprar tal coisa, eu podia usar esse dinheiro para mim, para fazer tal coisa, e aquilo se transforma numa tentação. Mas você, irmão, que já ficou sem comer um dia, dois, três, você já fez um jejum, aquilo é um parâmetro, irmão, muito, muito forte para você pensar, puxa, mas eu fiquei um dia sem comer, será que eu não posso ficar sem esse dinheiro? Né? Então isso vai dando, e se você pensar em qualquer outra coisa, um vício, né? Se você falar, olha, um vício da bebida, tal coisa, não, eu já fiquei sem comer, será que eu não posso ficar sem essa cerveja? Então, isso começa a dar um parâmetro para você, né? Qualquer outra tentação, uma tentação, não sei, no teu casamento, tem lá uma pessoa que se interessou por você, aí você fala, puxa, eu já fiquei sem comida, será que eu não posso ficar sem me envolver com essa pessoa? Então, veja, o jejum, ele vai treinar o seu domínio próprio. Você é capaz, irmão, de não pegar o que não é seu, né, eu não vou, esse dinheiro não é meu, eu não pego. Isso aqui não se deve fazer, eu não vou fazer. Essa companhia não é boa, eu não vou ficar com ela. Você começa, irmão, a ser capaz de abrir mão de determinadas coisas que, de outra forma, seria uma tentação. E o jejum, ele te dá essa capacidade de dominar-se, né? De você ser capaz de olhar e falar, não, eu já fiquei sem comer, por que eu não posso ficar né? sem ir nesse lugar, sem estar nessa companhia? Você vai exercitar, irmão, o domínio próprio. E o jejum, irmão, ele é saudável. O jejum, ele faz bem para o corpo, ele faz bem para o espírito. Você que jejua, você tem mais saúde, saúde física e saúde mental. O jejum contribui para a clareza da mente, né? Eu já comentei que você come uma comida pesada, o próximo passo é sono, né? Então, a comida, o alimento, a barriga cheia, ela dá sono. E a barriga vazia, ela desperta, irmão. Você fica com a mente mais clara, você fica com uma capacidade aguçada de raciocínio, de resolver problemas. Estar sem se alimentar é muito importante para a criatividade, para você abrir a tua visão em determinados temas, tá? Então, o jejum, ele é saudável nesse sentido. E o jejum religioso é aquele que eu deixo de comer alguma coisa, mas o motivo é a fé, né? Está relacionado com a minha fé. Então, se eu ficar no deserto lá não tem comida, eu vou ficar sem comer, mas isso não é fé, isso não é o jejum bíblico, não tem a ver com a religião. Eu não tinha comida, então não tinha como comer, então fiquei sem comer. Então, mas não é isso. O jejum é que eu voluntariamente eu deixo de comer e o motivo é fé. Então eu entendo que deixando de comer eu vou me conectar a mais com Deus, eu vou ter uma vida
mais achegado a Deus, eu vou ter mais clareza para resolver um problema de fé, eu vou entender a vontade de Deus para minha vida, eu vou me relacionar melhor com o Senhor se eu fizer um jejum e ficar sem comer, tá? Então, mas tendo em vista a fé. Então, veja, essa é a questão do jejum. E neste caso, o jejum feito para agradar a Deus, com objetivo de fé, a gente vai sempre ligar o jejum com a obediência à palavra de Deus, né? Não adianta você jejuar e roubar e assaltar o banco, né? Então, o jejum ele está ligado com a obediência. Eu sou um servo de Deus, eu obedeço a Deus, eu estou seguindo as orientações da palavra, eu quero ter uma vida, né, de acordo com a vontade de Deus, e aí eu jejuo. E também a ideia não é se exibir, mostrar para os outros, né, como a gente tem exemplo na Bíblia, a pessoa que jejuava para mostrar que era alguém santo ou mais santo que o outro. E nós também mostramos que o jejum ele não é obrigatório, né? Ele é uma disciplina espiritual, mas você não é obrigado a jejuar, você é convidado. Nós estamos convidando você para jejuar toda quarta-feira e participar conosco aqui do programa Rumo ao Trono. Muitos irmãos jejuam até o horário do almoço, entregam o jejum, almoça, está no trabalho. Outros jejuam o dia todo, tem um jejum completo, né? Então, irmãos, hoje eu quero falar exatamente sobre isso, o jejum completo e o jejum parcial. Falando de horários, esse eu quero falar com vocês hoje. Falando de horários, o jejum completo é o jejum de 24 horas. É o jejum que você janta, né, hoje e vai jantar somente amanhã. Então, você tem aquele período de 24 horas, durante essa noite, a parte escura e a parte clara do dia, você não vai se alimentar. É isso que nós chamamos de jejum completo, tá? É o jejum que você faz durante 24 horas. E o jejum parcial, nesse sentido, seria o jejum que você, por exemplo, né, janta hoje, mas amanhã você vai até a hora do almoço. Então, seria um jejum parcial, né? Você vai jejuar até o horário do almoço, aí você entrega o jejum. Talvez o jejum somente da parte escura, né? Você janta mais cedo, ali às 6 horas, e só vai tomar o café no outro dia. Talvez jejum da parte clara, você jantou normalmente, foi dormir e depois você, durante o dia, você não toma café, não almoça, só vai jantar. A parte clara do dia você deixou em jejum. Então, tem esses jejuns que a gente não chamaria de completo. Então, seria um jejum parcial, né? Você, parte do dia, você jejuou, mas a outra parte do dia você se alimentou. Então, esse é um jejum parcial. Mas o jejum completo seria esse em que você fica 24 horas sem se alimentar. E outra maneira de enxergar isso é o jejum completo, em que você deixa de comer alimentos e água, completo, você não ingere nada nesse período, ou no jejum parcial você, por exemplo, toma água, né? Então você tem um jejum de alimentos, mas você toma água nesse período. Ou você teria um jejum de determinados alimentos e outros não, que é aquele jejum de Daniel. Ele deixou de comer os manjares do rei, né? Esses manjares não eram esse doce que a gente tem hoje aqui conhecido como manjar, mas eram as comidas elaboradas, provavelmente eram carnes ali que o rei era servido e que Daniel abriu mão, ele não comeu aquelas comidas, ele preferiu os legumes e água apenas, não tomou vinho também, legumes e água. Então, veja, irmãos, esse foi um tipo de jejum que Daniel fez, está lá registrado no livro de Daniel, e que era um jejum parcial, né? Não era o jejum total, jejum completo, como a gente costuma dizer. Então, você pode fazer um jejum completo, vamos dizer, completo mesmo, você vai fazer 24 horas sem alimento, sem água. Se você quiser fazer um jejum parcial, você pode fazer um jejum de 24 horas, mas tomando água, né? Selecionando o tipo de alimento, de repente. Mas ele é parcial, ele é 24 horas, mas você está usando algum tipo de alimento. Ou você pode fazer também um jejum parcial com um tempo menor e com um tipo de alimento diferente, né? Você vai determinar aí como que você quer fazer. Então, irmãos, isso também é importante a gente olhar a questão de saúde, né? Tem pessoas, por exemplo, diabéticos ou qualquer outro problema de saúde que a pessoa precisa se alimentar de tantas e tantas horas, ou isso vai prejudicar lá o nível de glicemia, uma coisa ou outra. Então, é importante a pessoa ver se ela está em condições de saúde de poder fazer o jejum. Se você não tem nenhum impedimento, se você pode jejuar,
Então saiba que essa é uma prática cristã indispensável. O jejum, ele aumenta a nossa fé, o jejum aumenta a nossa capacidade espiritual, a nossa comunhão com Deus. E o jejum, irmão, ele é saudável, ele faz bem para a saúde, e ele mostra o seu compromisso, a sua capacidade de resistir às tentações. Ela vai ser ampliada se você jejuar. E se você não jejua, é algo estranho, tá? Então é algo que fica um pouco estranho. Esse cristão que não jejua, na verdade, ele talvez não seja um cristão. Então a ideia é que você sempre tem aí uma rotina de jejum, né? Quanto vai ser esse jejum? Eu não sei te dizer. A gente está propondo aqui uma vez por semana, né? Mas você pode fazer mais, menos, dependendo aí de como você entender a disciplina do jejum. E você pode fazer um jejum parcial, um jejum completo, e isso vai te aproximar de Deus. É esse o nosso propósito, né? Que você se aproxime de Deus através das disciplinas espirituais. Então, a ideia é que você ore, faça jejum, estude a palavra, e essas disciplinas espirituais vão te aproximando cada dia mais de Deus, da intimidade com Deus. Chegamos então ao final de mais um programa Rumo ao Trono, mais um programa que nós concluímos aqui com a graça de Deus. Eu agradeço muito a sua participação, a presença dos irmãos conosco aqui hoje. Quero também registrar aqui a irmã Maria de Fátima está dizendo, pedindo oração pela Andréia, que está com muita tosse. Vamos orar sim, irmã. Andréia também, pedindo a Deus aí que abençoe a vida da Andréia, né, com saúde. Muito bom, irmãos. E nós temos aqui... não, tá. Então é mais esse pedido aqui, né? E agora, irmãos, nós vamos encerrar o nosso programa Rumo ao Trono com a bênção do nosso Deus. Eu espero que você continue aí, né? Você que está jejuando hoje conosco, que Deus abençoe a sua prática do jejum e que você continue, irmão, colocando na presença de Deus a sua vida, né? Considere aí, se você faz tempo que não jejua, considere aí jejuar. Amanhã, né? Começa hoje um jejum e peça a Deus pelo Brasil, aproveita esse momento aí nosso histórico. Jejua pela igreja, peça a Deus a direção de Deus para a igreja, por algum problema que você esteja vivendo, coloca na presença de Deus, em oração e em jejum. Eu convido você, faça um jejum, experimente, saiba como é jejuar, né? Passar um dia todo em jejum, 24 horas, experimenta essa sensação, saiba como é essa experiência de jejuar, e você vai ver que isso vai te aproximar cada vez mais de Deus. E nós chegamos ao final do programa e a bênção do Senhor diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Finalizamos o programa em nome do Senhor Jesus, programa de número 28, Rumo ao Trono. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Muito obrigado pela companhia, paz seja convosco.